Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Saudade de vocês, viu? Vamos ter fé que logo nós nos encontraremos, se Deus quiser. Gente, nosso assunto de hoje será figuras de linguagem. Mas alguém pode dizer assim, mas nós já vimos esse conteúdo no semestre passado. Porém, esse conteúdo eu vejo que não ficou muito claro para vocês, algumas pessoas tiveram dificuldade, tá bom? Então, por essa razão, eu estou gravando a aula sobre figuras de linguagem. Para início de conversa, nós temos que entender o que é o sentido denotativo e o conotativo. O sentido denotativo é o sentido das palavras no seu sentido real, no seu sentido literal, no sentido em que estas palavras aparecem no dicionário. Então a gente pode até fazer um link que a palavra denotativo inicia com D e a palavra dicionário também com D, para ficar mais fácil, tá certo? Então o sentido denotativo é o sentido que está no dicionário. O sentido conotativo é o sentido irreal, é o sentido figurado, é o sentido da palavra fora do seu contexto original, muito usado na literatura. Pessoal, são várias as figuras de linguagem. Nós vamos ver algumas. Primeiro que nós vamos ver aqui é a comparação ou símile. A comparação é uma figura de linguagem muito usada por nós. Quem nunca, não é verdade? Quem nunca de nós comparou duas pessoas, quem nunca comparou dois animais, quem nunca comparou dois seres de modo geral, quem nunca de nós comparou duas frutas, certo? Então, a comparação é a figura de linguagem que vai ser usada para comparar as pessoas em que terão características comuns. Ou você também pode fazer essa comparação com dois adjetivos, com duas qualidades suas. Por exemplo, você diz assim, eu sou mais inteligente que esperta. Você está usando dois adjetivos, duas qualidades comuns a você, e está dizendo, está ressaltando que uma se sobressai à outra. Isso é a comparação. Uma coisa bacana da gente lembrar e da comparação é usar algumas palavras. Por exemplo, tal que nem, tanto quanto, como, assim como. Você diz assim, João é tão inteligente quanto Maria. Você usou dois seres e usou aí as palavrinhas tanto quanto. Pessoal, a metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem que requer de nós uma interpretação para além do seu sentido real. Então é necessário nós observarmos com muita atenção o contexto da frase, o contexto em que determinado termo ou expressão está inserido, certo? O que ele quer dizer naquele contexto. Por exemplo, quando eu digo assim, fulano é uma jararaca, na verdade, eu quero dizer que essa pessoa é uma pessoa traiçoeira, uma pessoa venenosa, uma pessoa ardilosa, uma pessoa sorrateira, não é? De fato, eu não quero comparar esta pessoa às características animais. Talvez o animal nem seja tudo isso, não é? Mas o imaginário, nosso imaginário criou-se isso. Então, quando a gente diz que fulano é uma jararaca ou que fulano é uma cobra, a gente quer dizer que ela é traiçoeira, que ela é sorrateira, que ela é venenosa. Olha aqui, por exemplo, nessa imagem que eu trouxe para vocês. A imagem de duas árvores, né, que lembra o quê? Que lembra os pulmões, não é? E os pulmões são responsáveis pelo quê? Pela nossa respiração, não é? Se nós formos acometidos por qualquer problema nos nossos pulmões, fica complicada a nossa respiração e muitas vezes podemos chegar à morte, não é? E olha aí a frase, quer continuar a respirar? Comece a preservar. Lembrando que a vegetação, que a floresta amazônica é responsável pelo oxigênio, não é? Há controvérsias quanto a isso, há questionamentos que de fato a Amazônia seja o pulmão do mundo, porém não é esse o mérito da nossa discussão, né? É só para a gente entender que a metáfora é uma figura de linguagem que nós vamos precisar interpretar para além do sentido em que nós está ali na nossa frente, aparente a nós, tá? Então é necessário uma interpretação fora do seu sentido real. Não é um sentido real, mas é um sentido verdadeiro. É aquilo que você quer passar
para outra pessoa. Gente, metonímia significa mudança de nome, ou seja, você vai substituir um termo ou uma expressão por outro ou por outra que expressa uma certa proximidade, tá certo? Então você pode dizer, nós temos inúmeras metonímias, mas por exemplo, você pode dizer o que está aí no exemplo que eu coloquei para vocês, ó. Com muito suor, o operário construiu a casa. Na verdade, não foi com muito suor, foi com muito trabalho, tá certo? Então aí nós temos a substituição do termo trabalho pelo termo suor para gerar mais impacto, tá? Para causar mais impacto no leitor. Nós temos, por exemplo, metonímia entre autor e obra, quando eu digo assim, ler Machado de Assis em vez de ler a obra de Machado de Assis, né? Eu leio Machado de Assis, eu não leio o Machado, eu leio a obra do Machado. A metonímia, por exemplo, entre continente e conteúdo, tomar um copo d'água, em vez de você dizer tomar a água que está no copo. A metonímia também entre causa e efeito, viver de trabalho em vez de viver do produto do trabalho, ganhar a vida em vez de ganhar os meios de vida, sua a camisa para viver em vez de porque trabalha muito para viver, sua a camisa. Temos metonímia também entre a parte e o todo, morar na cidade em vez de morar numa parte da cidade. Não ter teto onde morar em vez de não ter casa para morar. Nós também podemos ter substituição do objeto pela matéria, quando a gente diz assim, ele não vale um níquel, né? Em vez de dizer ele não vale uma moeda feita de níquel, tá certo? E por fim a gente ainda pode ter metonímia, por exemplo, trocando o produto pelo lugar ou pela marca. Quando a gente diz assim, vou comprar um Bombril, você vai comprar uma esponja de aço. O Bombril é a marca, não é? Ah, ele tomou umas Bramas, em vez de dizer que ele tomou umas cervejas fabricadas pela Brahma. A personificação, pessoal, ou prosopopeia, é nós atribuirmos características humanas a seres não humanos, a animais, a objetos. Olha aí na figurinha que eu coloquei, né? Um copinho com uma carinha, não é? Olha o pato fazendo uma expressão humana, mostrando os músculos. Então, é uma figura de linguagem muito fácil. Por exemplo, os animais podem conversar entre eles. Isso é uma característica humana, tá certo? Ou, por exemplo, você tem duas árvores que conversam entre si. Quem nunca assistiu Nárnia, por exemplo, né? Em que as árvores andam, as árvores conversam, o leão conversa, os animais todos têm características humanas. Então, a prosopopeia ou personificação é atribuição de características humanas a seres não humanos. Gente, a antítese são ideias contrárias, são palavras que vão expressar sentido antônimos, ou seja, ideias opostas. Por exemplo, olha, uma noite longa para uma vida curta, longa e curta são opostas completamente, né? Amor e ódio são duas palavras que têm um sentido oposto. Quando eu digo céu e terra, alma e vida, lá e cá, não é? São ideias que vão expressar sentido oposto, sentido contrário. Então, isso é antítese, também é muito fácil. Gente, o paradoxo. O paradoxo, no primeiro momento, ele não faz muito sentido. Porém, é necessário nós avaliarmos, nós observarmos, interpretarmos o contexto em que esses termos, essas palavras se apresentam, tá? Por exemplo, quando eu digo numa música do Roberto Carlos, aparece um verso assim: minha alegria é triste. Aí você diz, mas como minha alegria pode ser triste? Porque a alegria é um sentimento e tristeza é outro sentimento e elas se anulam. Onde há alegria não pode haver tristeza e onde há tristeza não pode haver alegria. Porém, é necessário nós entendermos o que Roberto Carlos... Sim, eu ouço Roberto Carlos. Eu gosto de Roberto Carlos, não me julguem, por favor, por isso, tá? E nem tentem descobrir minha idade. Mas olha só, quando você diz assim, minha alegria é triste, ele queria dizer o quê? Nessa música.
Um homem foi deixado pela sua amada, pela sua namorada, aconteceu aí uma separação. Então ele quer dizer o quê? Que nunca mais ele será inteiramente feliz. Ele será plenamente feliz. Por quê? Porque a sua amada o deixou. Quando, por exemplo, no clássico, né, de Camões, por exemplo, quando ele diz assim: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Como assim uma ferida dói e eu não sinto? Como assim eu estou feliz e estou triste ao mesmo tempo? Não é um contentamento descontente? Como assim é dor que desatina sem doer? Como é que dói e não dói? É algo que não faz sentido, não é? É um negócio louco, é um negócio pirado mesmo, algo sem noção. Esse é o paradoxo. Mas é necessário nós entendermos o seu contexto, tá? Que no contexto a gente vai encontrar um certo sentido. Gente, a hipérbole é o exagero de sensações, é o exagero nas atitudes, é o exagero nas palavras. Quando você, por exemplo, diz eu estou morrendo de fome, você não está morrendo de fome, você está sentindo fome, mas não essa fome a ponto de você morrer. Exemplo aí da frase também que eu coloquei, ó, avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Olha que exagero. Não existe avião sem asa, senão o avião não vai existir, na verdade? Olha aí a imagem que eu coloquei. Será que essa pessoa é exagerada? Encheu o carro de fruta. Não tem espaço para a pessoa? Só fruta dentro do carro e em cima do carro. É um exagero. Por exemplo, quando o Cazuza dizia: vou te trazer 1000 rosas roubadas. Será que o cristão vai roubar mesmo 1000 rosas para entregar a sua amada ou seu amado? Tá? Então isso é exagero. Hipérbole é o exagero. Pessoal, o eufemismo é uma figura que consiste na suavização, no abrandamento de uma expressão de sentido desagradável. Por exemplo, quando você vai dar a notícia do falecimento, da morte de alguém, você, por exemplo, diz o seu avô virou anjinho, ou a sua amiga virou estrela e foi morar no céu, para não causar um impacto tão forte na pessoa que você está dando a notícia. Quando, por exemplo, você diz também que os homens públicos se apropriam do dinheiro, ao invés de você dizer que eles roubam, você usa essa suavização. Quando você fala, por exemplo, também o médico comunicou à família que ela estava com uma doença ruim, você usou essa doença ruim para não dizer, por exemplo, que a pessoa estava com câncer, por exemplo. O prisioneiro preferiu retirar-se da vida a confessar um crime que não cometera, por exemplo. Ou seja, retirar-se da vida. Preferiu morrer do que confessar. Pessoal, a ironia é uma das figuras de linguagem mais utilizada. Quem nunca foi irônico na vida, né? Ela consiste na inversão de sentido. Você afirma algo, mas na verdade você queria dizer o contrário. Geralmente, essa expressão, né, essa ironia vai visar a sátira ou a ridicularização ou mesmo a crítica. Né? De fato, muitas vezes se usa a ironia para criticar. Olha o exemplo aí da trechinho da música da Nayara Azevedo, R$ 50. Que lixo, você tá de brincadeira. Então, é aqui o seu futebol toda quarta-feira? O cara fala para ela que vai pro futebol, mas na verdade vai se encontrar com uma outra pessoa, né? Quando você diz também, que careta mais bonita, onde já se viu, né? Uma careta ser bonita. Por exemplo, também quando você diz, cada vez que você interrompe o colega sem pedir licença, percebo como é bem educado. Na verdade, a pessoa que interrompe outra pessoa sem pedir com licença, sem pedir licença, não é educado. É exatamente o contrário daquilo que ela quer dizer, né? Para não chamá-lo de mal educado, é irônico. Gente, a anáfora é a repetição de um termo, geralmente no início do verso, mas também pode ocorrer no meio do verso. E essa repetição é para enfatizar a mensagem, criando uma maior expressividade. Olha o exemplo.
Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Percebe aí a repetição do verbo ser no início de cada verso? Outro exemplo. Na solidão, solitude, na solidão entrei, na solidão perdi, nunca me alegrarei. É um verso de Mário de Andrade. Outro exemplo, de Cátia Maristela Ungaro. Vários tons de vermelho dançam para mim. O vermelho da guerra, o vermelho das terras, o vermelho do nada. Então, a anáfora é a repetição de um termo ou de uma expressão para enfatizar o sentido da mensagem. Galera, a aliteração é a repetição de sons consonantais. Ou seja, você vai ter uma consoante ou um conjunto de consoantes que vai se repetir. Olha o exemplo. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá. Olha aí a consoante TCH. Vai causar esse efeito chiclete, que vai grudar na cabeça. Sabe a música que você não gosta, mas você não consegue esquecer? Então, as músicas se utilizam muito da aliteração para causar esse efeito em nós e a música realmente ficar gravada na nossa cabeça. A aliteração ela pode acontecer no início ou no interior das palavras. Nesse caso aí está acontecendo no início, né? Tchu, tchá, tchá, está no início. Mas ela pode acontecer no interior. Olha o exemplo. Ele era bruto, bravo, como a agreste região onde nascera e morrera. O que está acontecendo? A repetição da letra R, da consoante R. Bruto, bravo, agreste, nascera e morrera. Pessoal, a assonância é muito parecido com a literação, por quê? Porque é repetição. Porém, aqui é a repetição de sons vocálicos. Essa repetição é para causar maior expressividade e realçar o sentido da mensagem. Olha o exemplo. A estrofe completa de ai, 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 que é a estrofe, que é o refrão da música da Vanessa da Mata, não é? Então, é essa repetição para quê? Para impregnar mesmo na cabeça do ouvinte, né, da música. É muito usado na música e na literatura. Gente, é isso sobre figuras de linguagem. Claro que existe inúmeras outras, mas estudaremos em momentos posteriores. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Fiquem em casa, se cuidem. Beijo.